Oi, classe! Olha quem vai dar um oi hoje pra vocês. Dá um bom dia pra classe, diz que você tá com saudades. Hein, neném? Olá! Joga um beijo. Quer jogar beijo não? Quer estragar minha Bíblia? Tá com saudade do pessoal, filho? Tá com saudade, né? Vamos acabar logo essa quarentena pra gente voltar pra igreja, tá bom? Beijo. Joga um beijo, filho. Joga um beijo. Beijo. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau. Então, gente. Bom dia, classe. Hoje a gente vai gravar um áudio, né, explicando a nossa lição. Eu optei em fazer dessa forma, utilizando esse formato de vídeo, justamente para a gente poder atender a todos os gostos, né? Tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de ver, e aí eu pensei nessa forma, eu espero que dê certo. Eu já te convido desde já a pegar sua revistinha, lição 15, minha Bíblia também já tá aqui. Então, assim, vamos pegar para que a gente possa juntos estudar a lição. Eu confesso que ao longo da semana, estudando um pouquinho a lição, né, vendo que as coisas estavam acontecendo, eu percebi que a gente tem muita afinidade, tanto com a primeira carta de Timóteo, quanto com a carta de Tito, né, que é a lição de hoje, basicamente, né? Nós já entramos na lição falando sobre Tito, e hoje a gente vai dar continuidade falando da lição 15, que são as classes, né, os grupos diversificados que tem dentro da igreja, que tem muita similaridade com a nossa igreja também. Então, já de início, abra sua Bíblia, lá em Tito, capítulo 2, a gente vai fazer o estudo dos versículos 1 ao 10, e eu espero que essa manhã seja bem proveitosa pra gente, para que a gente possa aprender mais juntos, tá bom? E aí, conforme eu estava dizendo para vocês, né, a gente vê essa similaridade, tanto de Timóteo quanto de Tito, porque ambos eram jovens e eles tinham a responsabilidade de dizer para grupos específicos. Timóteo, né, para a igreja de Éfeso, e Tito para a igreja de Creta, né, ter uma linguagem para com todos, mas a sua grande visão, né, enquanto líderes, era trazer a responsabilidade, e eu consegui dividir, vamos dizer que eu posso dizer assim, a lição em 3 temas. Uma questão que Tito tinha muita preocupação, ele precisava fazer com que as pessoas entendessem a doutrina correta, eles precisavam ter um líder que tivesse um alto padrão de caráter e, ao mesmo tempo, eles precisavam a todo momento fazer com que as pessoas em si vissem a vida santa, né? Tivesse uma vida santa. Então, a partir desse princípio que a gente tem 3 pilares, e dentro desses 3 pilares organizar uma igreja, né, ele sendo, Tito, sendo um representante maior na sua liderança, fazer com que os representantes de suas congregações entendessem que precisava ter uma doutrina certa, havia necessidade de ter uma vida moral correta, precisava ter princípios para ter uma vida saudável, uma vida santa. E aí eu quero já ler inicialmente Tito 2, versículo 1, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí, a gente vê logo de início, a experiência humana, a nossa experiência humana, ela mostra que muitas vezes, por mais ortodoxa que possa ser a nossa igreja, por mais competente naquilo que ensina, se ela não for de encontro com o que diz as escrituras, se o ensino que essa igreja estiver propagando não for um ensino correto, coeso, há uma tendência do ser humano, das pessoas, acabarem se levando para outras doutrinas por falsos ensinamentos, por se alimentarem de outras doutrinas ou doutrinas até mesmo estranhas. E se isso é muito comum nos nossos dias atuais, e a todo momento eu estava tentando pensar enquanto Tito, falando para aquele povo, enquanto nós, enquanto igreja. E eu consegui perceber isso. A gente tem essa facilidade a ser levado por outros ensinamentos. E aí eu quero te dar um exemplo bem claro. Nós estamos vivendo esse período, né, de isolamento, cada um nas suas casas, né? Nós estamos aqui e
talvez muitos estão lendo a palavra de Deus, muitos estão buscando ao Senhor, se reunindo em família, tentando ao máximo buscar alguma coisa que possa alimentar a sua alma. Mas também da mesma forma, existem pessoas nesse momento que estão se alimentando sim, mas de outros conteúdos que infelizmente não são conteúdos que vão te acrescentar a vida espiritual. Tem pessoas que estão perdendo tempo assistindo lives de que não tem nenhum crescimento, tem pessoas assistindo vídeos que também não estão acrescentando em nada, enfim. E o que eu quero mostrar com isso é essa situação que estamos vivendo hoje, né? Claro, contextos diferentes, mas não era diferente também para Tito. Ele ter que trazer uma sã doutrina para aquelas pessoas. E a gente já sabe que nós já ouvimos diversas vezes na nossa classe o que seja essa sã doutrina. Uma doutrina que seja saudável, algo que faça a pessoa crescer. E quando a gente entende esse consenso, né, de ter uma doutrina que me alimente, eu penso que a palavra de ordem deve ser sempre ou você ensina ou você perece. Por que eu digo isso? Ou ensina ou perece? Porque a partir do momento que eu dou o alimento correto, a partir do momento que eu dou todas as orientações para o cristão, baseado na palavra de Deus, a gente começa a crescer. E aí, se eu não faço isso, por melhor que seja a minha igreja, as pessoas acabam se desviando e se tornando de fato cristãos que se deixam corromper com qualquer coisa, né? Se alimentar de qualquer coisa. E aí, eu quero aproveitar e dizer que Tito tinha essa missão de falar para os anciãos, que eram os representantes daquela época, né, que estavam à frente das suas organizações, de suas congregações, essa palavra sã, essa palavra saudável para as pessoas. E nesse primeiro versículo, né, tu porém fala que convém a sã doutrina, me remete a um versículo mais acima, que é Tito 1, versículo 11, que diz assim: aos quais convém tapar a boca, homem que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Eu achei esse versículo fantástico, porque ele nos dá muitos ensinamentos. Quando ele diz que convém, quando Paulo orienta Tito que é necessário calar a boca dessas pessoas, desses falsos mestres, é uma palavra literal. Há uma necessidade, no grego, uma das justificativas para essa palavra, uma dos sinônimos para essa palavra é amordaçar. Há uma necessidade urgente que Tito oriente esses presbíteros, esses líderes, esses anciãos, para que eles fechem a boca desses falsos mestres, porque eles estavam arrebatando as casas das pessoas, eles estavam fazendo com que uma família inteira estivesse sendo levada por outros caminhos. E quando isso se trata para o nosso século, para o século presente, isso é muito real, porque as pessoas realmente acabam se deixando levar caso o ensinamento não seja um ensino de palavra, de peso, consistente, que tenha uma palavra viva, E aí, quando ele usa essa expressão de calar por silenciar essas pessoas porque eles estavam ganhando por torpe ganância. E essa palavra também, quando ele diz de torpe ganância, eles estavam falando que alguns mestres daquela época, eles estavam ganhando dinheiro para falar aquilo. E aí eu fico pensando, muitos daqueles homens estavam pervertendo a fé das pessoas e ganhando. Então, por isso que a questão do torpe, daquilo que é vil, eles orientam, você tem que ir falar para essas pessoas, porque elas ganham para perverter a fé dos cristãos, mas a gente precisa dar o alimento que é correto, o alimento que produz paz, o alimento que produz vida e uma vida saudável. Então, havia uma necessidade muito grande por parte de Tito, uma responsabilidade imediata, porque o gnosticismo era uma seita muito frequente, né? As pessoas, por acreditar no paganismo, né, que a gente sabe que é a facilidade, uma doutrina que aceita vários deuses, né, polideuses, o gnosticismo, ele apresenta, a gente já tratou isso também na nossa sala, ele se apresenta utilizando questões do cristianismo, mas deturpando a palavra de Deus. E aí, para te facilitar e para
para te facilitar e me facilitar também o entendimento, eu destaquei 3 questões que o gnosticismo pregava. O primeiro eles não aceitavam a posição elevada de Cristo. De forma nenhuma. Lembra daquela questão? Existiam para eles um Deus supremo, mas existiam vários deuses, semideuses, que eles poderiam intitular de aeões, mas eles não conseguiam aceitar essa posição que o cristianismo dá à pessoa de Cristo, porque a gente entende que é uma trindade, é uma pessoa, eles são 3 em uma única pessoa. Então eles não aceitavam isso. Outra questão é a questão de remir pecados. Eles não aceitavam a função de Cristo de remir pecados, de perdoar os pecados das pessoas. E outra questão também que é de extrema importância e que também faz as pessoas às vezes se confundem eles entendiam que a redenção para a humanidade era para um número muito pequeno. Aí você pode parar e pensar, mas de fato a redenção vai ser para alguns. Sim, para aqueles que o aceitarem, mas ela não está estreitando para um grupo pequeno. A partir do momento que as pessoas aceitam Cristo, isso pode se propagar e se tornar um número maior. Não, na visão do gnosticismo, a redenção era para um número muito pequeno de homens. Então, essas 3 questões que eu levantei agora, ela já nos mostra bem claramente o quanto essas pessoas estavam sendo pagas, mestres, a palavra vai dizer, né, que eles são mestres de coisas ruins, de uma doutrina que não é saudável. E quando ele fala só, é necessário tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Eles ganham para fazer com que a fé de muitos acabam sendo deixadas de lado. Então esse primeiro contexto, assim, vamos dizer assim, essa introdução já nos dá muitas informações daquilo que Tito já estava vivenciando, né? Então, eu quero que você já lembre que Tito precisava orientar, dar uma palavra, uma doutrina, né? Falar de uma doutrina que fosse saudável para pessoas dentro de um contexto onde as pessoas estavam acreditando, ouvindo falsos mestres, falsos doutores, mostrando o contrário àquilo que é a palavra de Deus. E é por isso que eu falei, a sociedade humana acaba sim sendo levada por falsos ensinamentos a partir do momento que, por melhor que seja a igreja, por melhor que seja a doutrina, se não tiver um ensino coerente, as pessoas acabam sendo levadas sim. E aí a gente passa por uma outra questão, que eu até frisei. Portanto, silenciar os falsos mestres era uma necessidade urgente, assim como é nos dias atuais. E aí, dentro desse contexto, eu quero só abrir um parêntese para uma série que eu estava acompanhando aqui em casa. Já há alguns anos a gente assistiu, não sei se você já assistiu na sua casa, é uma série da Netflix, o nome dela é Greenleaf. Eu recomendo vocês assistirem, ela é bastante interessante. Ela é uma série muito polêmica, na verdade, porque ela expõe muitos problemas dentro de um contexto cristão. Mas deixa eu tentar traduzir para vocês. Eles falam sobre a doutrina da prosperidade, né? Visa tudo a questão do dinheiro, é uma mega igreja, sendo que dentro das histórias, né, dos episódios, tem muitos assuntos controversos, porque eles falam sobre pedofilia, homossexualismo, sobre crimes, abuso de poder, uma série de coisas ganância. E é por isso que eu tratei até sobre essa série com vocês, porque tem a ver com o que a gente está vivendo. No versículo posterior de Tito 1, versículo 12, ele diz assim: um deles, seu profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Eles eram doutores da lei, estava arrebatando muitas pessoas estavam ouvindo falar acerca dessas pessoas, porque o discurso era uma linguagem, eu imagino, um discurso bom de se ouvir, mas ao mesmo tempo um discurso distorcido acerca da palavra de Deus. E isso estava levando a perverter a fé de muitas pessoas. E aí, quando eu assisti essa série, a gente assistiu a última temporada, semana passada, acho que tá na 4ª ou 5ª temporada, não sei exatamente, mas eu te estimulo a ouvir e ver, porque quando eu terminei a série, a gente maratonou em um dia, até eu virei pro Dimas e falei assim: gente, será que de fato essas coisas acontecem?
em nível macro. Eu não tô falando de igreja pequena, tô falando de igrejas muito grandes, igrejas que lidam com muito dinheiro, com muitos membros, com poder aquisitivo até muitas vezes grande, mas até que ponto um homem, uma mulher, pessoas que estão à frente, a liderança, por conta do dinheiro, elas se submetem a coisas horríveis. E aí eu quero que você assista e depois você fale comigo se gostou ou não. A gente conversa depois sobre isso. Então, fechando parênteses, eu só trouxe essa situação para que você entenda o poder da ganância, e é algo muito atual, eu posso dizer assim. Essa série Greenleaf na Netflix, se você puder assistir, você vai gostar. Então, vamos voltar à lição. É importante, então, a primeiro momento, a gente está falando só da palavra inicial, eu falo muito, eu sei, vamos tentar reduzir isso. É o início do que Paulo está se preocupando. Paulo não estaria ali, então ele tinha essa preocupação tanto para Timóteo naquele momento, falando em Éfeso, e agora para Tito em Creta. Olha, fale da sã doutrina. Se necessário for não, é necessário a gente calar a boca dessas pessoas, porque muitas famílias estão sendo arrebatadas. Nós estamos perdendo muitos cristãos porque estão ouvindo coisas que não são da palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus está sendo distorcida. E se você não tem um ensino correto, é mais fácil você ganhar essas pessoas. Então, a palavra de Deus para nós hoje também é o seguinte: o que nós estamos nos alimentando ao longo desse período em casa. Estamos nos alimentando daquilo que de fato é pão, que traz vida ao nosso coração, à nossa maneira de viver, ou estamos nos alimentando daquilo que de fato é só bobagem e não está acrescentando em nada. A gente tem que aproveitar sim esse momento em família, mas é um momento também, eu tenho me perguntado muito o que fazer para que possa abençoar outras pessoas. E aí foi até a ideia de montar essa aula assim, em vídeo, pra gente tentar estar mais próximo. Não estamos, mas assim, tentar um pouquinho estar mais próximo. Sentir falta de estar à igreja com os meus irmãos, tá? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. E aí depois, ele segue, né, dizendo para que Tito seja exemplo. Aí, versículos agora, 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Vou ler já o versículo 8 que diz: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de vós. E aí eu fico pensando, toda igreja, ela precisa de um líder que seja o quê? Referência. E a nossa igreja, a gente tem a referência do nosso pastor e de toda a nossa liderança, né, das pessoas que estão abaixo de nós, porque assim como Tito e Timóteo precisavam ser aqueles líderes responsáveis, onde tanto a igreja de Éfeso quanto a igreja de Creta deveria olhar para eles e perceber que ali sim tinha um perfil diferente, ali sim tinham homens diferenciados. Só que eu penso que cada indivíduo, ele exerce uma influência silenciosa, tanto para o bem quanto para o mal. E quando eu digo isso, que a gente exerce uma influência, eu tô falando exatamente sobre a questão de as pessoas olharem para nós e observarem. Porque, fique imaginando, Tito, nesse momento, ele poderia ter boa palavra para as pessoas, ser muito eloquente naquilo que conduzia as pessoas acerca da palavra de Deus, acerca de quem era Jesus, os feitos que ele fez, a mudança que ele poderia causar na vida das pessoas, até mesmo os ensinamentos deixados, por tantas as cartas até mesmo que Paulo já havia escrito para orientar tanto a igreja de Éfeso quanto a igreja agora de Creta, né, naquele momento. Mas a sã doutrina, ela não pode andar sozinha, se é que os irmãos estão me entendendo. Ela precisa, além de ter um ensino coerente, ela precisa ter uma vida coerente. Então as duas coisas precisavam andar juntas. Por isso que Paulo estava orientando a Tito naquele momento. Olha, a epístola que eu estou escrevendo, aquilo que eu estou mandando para vocês, ela é importante para que o povo aprenda, mas
há uma necessidade que a sua conduta também seja uma conduta exemplar. As pessoas precisam olhar para você e ver que você também é diferente. Então, por isso que a nossa vida, né, individual, ela sofre uma influência tanto para o bem quanto para o mal. Eu não posso... É aquela questão. A gente precisa viver aquilo que prega. Porque é muito fácil. Uma vez, eu tive a oportunidade de levar uma palavra na igreja, esqueci agora o nome, que o pastor estava como interino, e no final da palavra, o irmão que estava responsável, ele me chamou e falou assim, olha, eu gosto muito de quando as pessoas vêm pregar e olhar aquilo que o preletor, né, o pregador, a pessoa que está trazendo, a pessoa que traz a palavra no momento, tá falando e observar o familiar. Eu gosto de ver como que a família tá assimilando aquilo, porque se ele estiver falando alguma mentira, falando e não está vivendo, é reflexo na família. A família vai distorcer, vai fazer uma cara feia, ficar meio assim. Então eu sempre gosto de olhar para o familiar. E isso é uma verdade, porque quando você fala uma coisa, mas não vive, em algum momento isso vai transparecer. E era isso a preocupação que Paulo estava tendo com o Tito naquele momento. Olha só, prega sã doutrina, uma doutrina que seja saudável, mas seja exemplo para os cretenses. As pessoas que estão à sua volta, eles precisam perceber no seu modo de agir, na sua conduta, uma vida santa, que você conhece as escrituras, que você está reprimindo qualquer falso ensinamento, que você consegue organizar, mas ao mesmo tempo você sabe polir, medir, fazer as coisas que agradam o coração de Deus e, acima de tudo, que estão de acordo com a palavra de Deus. Então, aquilo que era para aquele tempo ia para nós hoje. Não adianta eu falar e não viver. As duas coisas precisam dar junto. A sã doutrina e uma conduta diária cristã que corresponda àquilo com que eu falo. Vamos continuar. E aí, nesse versículo 8, né, que eu falei da linguagem sã, de ser irrepreensível, para que ninguém se envergonhe, a gente percebe que todas as vezes que o ensinamento errôneo, quando entra um ensinamento errôneo, é muito fácil desiludir as pessoas. É muito fácil com que as pessoas se tornem descrentes e descrentes às vezes até mesmo da fé. Só que a gente precisa ter uma arma que valorize isso. E aí eu pensei no exemplo do ateísmo. Porque o ateísmo é uma doutrina que nega categoricamente a existência de Deus, né? Então, ela não tem valor nenhum diante de uma crise. Ela não tem valor nenhum diante da morte, numa situação financeira que não tá nada boa. O ateísmo não tem valor algum. Mas pensa, quando se tem uma doutrina correta, quando se tem um ensino coerente, que te dá vida, que te traz luz, que te traz vigor, a gente usa essa doutrina para o problema que a gente está vivendo, para o momento da tragédia, para o momento da dificuldade, para o momento da morte. Então eu penso que a gente tem que utilizar a nossa doutrina correta, a doutrina saudável, para usar como trunfo na mão de uma situação ruim. O ateísmo nega, mas eu, com a minha doutrina, eu consigo combater essa situação. Amém, igreja? Eu tô aqui pensando e vibrando o quanto que Deus é maravilhoso sobre isso. E aí a gente vai continuar. A partir desse momento, né, a gente já leu os versículos 1, 7 e 8, que é uma palavra bem específica de Paulo para Tito, né, sã doutrina, seja exemplo, para que a gente não possa se envergonhar, porque as pessoas precisam olhar e reconhecer em você um homem de Deus. E agora a gente vai falar sobre os grupos específicos. Eu já estou, acho que uns 23 minutos falando, mas eu vou tentar correr para não ser enfadonha. E aí a primeira orientação que Paulo dá a Tito é no versículo 2, né, que fala os homens mais velhos, que dizem assim: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. Vou ler de novo. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. Uma coisa interessante aqui é que quando ele fala aos homens mais idosos, ele não está fazendo referência só aos anciãos, às pessoas na liderança, não, mas sim a toda a classe de idosos dentro das congregações, não para a liderança, para todos os idosos. Olha só, vocês precisam ser sóbrios.
prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. E aí, para destacar uma coisa que é importante, é que a idade avançada, naquele momento, né, para a sociedade daquela época, era algo glorificado. E isso nos ensina, porque eles entendem que os idosos já tiveram uma vivência, já tiveram uma maturidade e era possível passar para os mais jovens coisas boas. Então, nesse momento, eles falam exatamente isso. Olha, é um período em que vocês precisam ser sábios, líderes naturais para os mais jovens. E quando ele utiliza a palavra temperante, a raiz no grego ele vai ser a questão de bebida, a alusão à moderação do vinho. E aí a gente não vai entrar, porque a gente sempre pode pensar em entrar sobre aquela questão, pode beber, não pode beber. O que o texto deixa claro para nós é o uso moderado. A gente sabe que naquela época existia assim, as pessoas podiam fazer uso de bebidas, mas desde que fosse equilibrado. E aí, quando eu tava estudando, né, sobre a lição, eu lembrei da live que eu assisti do Deep Movement na terça-feira, eles fizeram na terça, e tinha uma missionária falando exatamente sobre isso, sobre essas questões culturais, que ai meu Deus, tô com medo agora de falar besteira, eu não lembro, acho que é na Espanha. Se não for na Espanha, depois eu vou assistir de novo e aí eu corrijo mais e mais. Mas eu acho que é na Espanha. As pessoas, quando dão um intervalo de alguma coisa do culto, eles vão pra fora e eles fumam. Em outros locais, o beber para eles é muito natural. Em Portugal, isso de fato acontece lá. Em Portugal é muito comum as pessoas beberem vinho. Aí ela até brincou dizendo o seguinte, assim como os cristãos, existe cristãos que chegam lá e se adaptam, né, muito fácil a isso, né, o fato de beber, porque faz parte da cultura. Tem outras pessoas que ficam meio sem graça, como ela e a família dela, que ela não bebe, mas é uma questão cultural. E aí, essa parte do versículo é exatamente isso. Quando Paulo escreve para Tito, olha, sejam temperantes, sejam moderados em relação à bebida, justamente porque quando você passa da moderação, você já não sabe mais o que você está fazendo, você já não é mais equilibrado, você não serve mais de exemplo para ninguém. Então, dentro desse contexto, a orientação para os mais velhos vocês também precisam ser pacientes, vocês precisam ser moderados, vocês precisam ter paciência, vocês precisam ser gentis, vocês precisam ter característica para que outras pessoas olhem para vocês e pensem, eu quero chegar nessa idade, porque a idade mais avançada era glorificada para eles, com essa condição. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero trazer para vocês em relação aos idosos. Aí o texto segue falando às mulheres mais velhas, versículos 3 e 4. Diz assim, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra do bem. Outra parte importante, novamente, eles estão reforçando a necessidade de ser mestras, ou seja, ensinar professor, ensinem coisas que são boas, ser temperantes em relação ao vinho também, ser moderada. Mais uma vez, a idade é glorificada por eles. Mas já parou para pensar? Na nossa sociedade, boa parte dos idosos, né, a gente percebe que alguns deles tem uma vida, às vezes, tão triste, que só esperam a morte. E olha como Deus, na sua sabedoria, usando a vida do autor para escrever a Tito, ele fala, olha o seguinte, olha só, fala para as mulheres que são mais idosas, para que elas possam ensinar. Aproveita o tempo que elas têm livre para que elas possam ensinar as mais novas, para que não seja caluniador, porque não fique falando dos outros. Não, aproveita esse momento para ser mestras do bem. Ensine essa doutrina para essas pessoas. Então, eles estão louvando a Deus pela melhor idade. E é algo que a gente já faz na nossa igreja também. Então, assim, todo mundo tem uma participação no reino. Sejam homens mais velhos, quanto mulheres mais velhas, demais classes que nós iremos ver agora. Mas a grande verdade voltando a essa questão, só para encerrar a questão do vinho, a sociedade moderna, a igreja, né, hoje, ela vai sempre indicar o quê? A abstinência total. E, de fato, é o que eu concordo. Porque a questão de equilíbrio tá muito difícil hoje em dia. Então, para que a gente não haja problema, então, melhor se abster. Para poder fazer o outro pecar, para servir de escândalo para o demais,
então se abstenha do vinho. Aqui na Bíblia, nesse texto em especial, o termo de ser temperante está falando da questão de ser moderados na bebida, porque naquela época as pessoas bebiam. Então já ficou clara essa parte, né? Então vamos dar continuidade. Aí a gente vai para as mulheres mais novas, que eles falam assim: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aqui também é outra coisa bem clara. As mulheres, elas têm uma função aqui, sim, no cuidado do marido, no zelo da sua casa, no cuidado da sua casa, amar seu filho, amar seu marido. E uma questão também que eles levantam a ser a castidade, no sentido delas serem fiéis, a fidelidade aos seus esposos. Imagina você sendo mais nova e entendendo a cidade local, o local qual elas estão vivendo, porque a questão da promiscuidade, do apelo sexual, da concupiscência era muito natural. E isso é importante também para tratar também com Tito. Tito, por que não dizer de Timóteo? Porque ambos eram jovens. Imagina você se manter puro diante dessa situação. Mas isso é importante porque eu fico imaginando, isso não é só para trazer importância para essas pessoas. Sim, é para trazer importância, para dizer que os idosos têm relevância, que as mulheres idosas também têm relevância e que as mulheres mais novas também têm que cuidar da casa, porque tem gente que a gente sabe que não gosta de fazer as coisas dentro de casa, não gosta de cuidar do marido, não gosta de cuidar do filho, mas é uma recomendação bíblica que se estende para os nossos dias de hoje. Mas também para que elas sejam puras. Porque você já parou para pensar? Se eu e você, né, entendendo esse contexto, trazendo para os nossos dias atuais, e a gente simplesmente não exerce nada disso, se esses homens e essas mulheres também, você sendo mais velha, você ser um senhor, não, na nossa classe não tem pessoas idosas, nem homens idosos, mas pensando em relação a ser mais velho, ser uma mulher mais velha, se pervertendo, bebendo além da conta, falando mais do que devia, as mulheres mais idosas usando seu tempo para fofocar. O que isso vai estar relacionado àquilo que a gente crê? Como que o evangelho vai ser desgastado com isso? Essa é a grande preocupação do autor da carta. É fazer com que o evangelho não se desgaste. Não é fazer com que o povo pagão naquela época não ficasse rindo do cristianismo. Que cristianismo é esse que eles estão pregando? Onde as mulheres, elas passam a maior parte do tempo se prostituindo, mantendo uma vida que não é agradável a Deus, que não cuida do seu marido, que não cuida do seu filho. As mulheres mais velhas vivem fofocando nas suas casas. Os homens mais velhos, eles bebem o tempo todo, não são pacientes. A gente não teria credibilidade. E se eles não teriam credibilidade naquela época, a mesma forma somos nós. Nós temos que tentar o tempo todo ser exemplo também para aqueles que não conhecem a Deus, para que a partir das nossas vidas, das nossas atitudes, a gente consiga arrebatar essas pessoas para Cristo. Então vamos seguir, que eu tô falando pra caramba. E a gente finaliza também para falar dos jovens, versículo 6 ao 8. Diz assim: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo. Te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E aí, mais uma vez, Tito deveria servir de exemplo para esses jovens. O comportamento deles tinha que ser algo diário. As pessoas precisavam olhar para ele e identificar Cristo. E Tito já era jovem o suficiente para fazer com que os jovens se espelhassem nele. Olhasse e percebesse uma vida com uma conduta agradável e com uma vida agradável aos olhos de Deus. Então a liderança da igreja exige sim uma conduta exemplar. E a gente vai finalizar com os escravos quando diz assim nos versículos 9 e 10: exorta os servos a que se sujeitem ao seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes seja ornamentado da doutrina de Deus nosso Salvador. Uma coisa que é importante a gente tratar nesse momento, a questão do... Era comum ter servos naquela época, a questão do escravo, seu senhor. O próprio Paulo, muitas de suas cartas, no início ele diz: eu, servo de Deus, escravo de Deus.
ele se coloca como escravo, mas a gente sabe que naquele tempo existia sim não a escravidão que conhecemos na história, mas assim, era natural ter escravos. Mas por que eu tô falando disso? Porque nesse momento o cristianismo, ele não tinha o objetivo de abolir essa situação. Não, o objetivo daquele momento era humanizar, fazer com que se tornasse relativo a ambas as posições. Lembra que uma aula a gente falou, imagina, os seus servos e os donos, todos juntos aprendendo acerca da palavra de Deus, porque era isso que Paulo estava tentando mostrar. Dentro de uma congregação poderia existir patrão e poderia ter seu servo, ouvindo acerca da palavra de Deus. E naquele momento, a palavra era para que Tito exortasse. E eu gosto dessa expressão porque nos remete àquela questão de exortar e repreender. Não, ele está dizendo exatamente isso. Tito, exorte estes homens, exorte os escravos, porque não é fácil você ter que consolar, que é isso, a raiz da palavra quer dizer isso, consolo. Como consolar diante, talvez, de uma situação onde você observa que você é menor, que você está numa posição abaixo, mas que a submissão era necessária em relação à obediência a Deus. E isso que Deus espera também de nós, enquanto servos dele. A gente necessita de total submissão e obediência à sua palavra. O texto é claro quando ele diz que ele tem que se sujeitar em tudo ao seu Senhor, sem contradizer. E aí eu penso, os momentos fáceis e os momentos difíceis. Imagina, qualquer tipo de tarefa, mais desagradável, o momento mais difícil que possa ser, Tito estava tendo que consolar aqueles homens, aqueles escravos. Olha, continuem firmes, continuem sendo obedientes à palavra de Deus. E eu quero te dizer que o cristianismo hoje também nos exige isso. Submissão a Deus, submissão a entender que em determinados momentos não é para falar, que em determinados momentos não é para fazer aquilo que você quer fazer, porque a vontade de Deus não é aquela. Entende? É muito mais abrangente. A gente consegue se colocar no lugar dos cretenses, daquelas pessoas que estavam recebendo aquela palavra, mas ela também ela é propícia para nós, mas era particular deles. Então, eu já estou finalizando a minha palavra nessa manhã. Eu profundamente espero que, mesmo eu falando muito, 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 que você tenha absorvido parte daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E a sã doutrina não é algo difícil quando se tem total entendimento do que Deus tem para nós. Talvez uma atitude de dependência diária, de estudo diário, de uma vida diária. Mas a gente consegue. Então eu te impulsiono nessa manhã a fazer com que a gente tenha uma vida que agrade aos olhos de Deus, que a gente consiga pregar essa doutrina que é saudável, que a gente em alguns momentos possamos ser como Tito, de ter que consolar determinadas pessoas, mas quando necessário repreender sim, repreender aquilo que estão falando contra a nossa fé, contra aquilo que nós cremos. Então que Deus abençoe sua vida, que você tenha um domingo abençoado em família e que juntos possamos estar próximos novamente, possamos nos abraçar, congregar e aprender um pouco mais, mas agora, fisicamente, podendo tocar um no outro, e que Deus nos abençoe. Que essa lição tenha abençoado a sua vida, tenha abençoado assim como abençoou a minha vida. Um beijo grande, um abraço grande e nós nos vemos por aí, tá bom?